Boa noite, mais um Jesus Expresso para nós e o Senhor quer falar com você, comigo, com cada um que está participando desta live, deste culto, da palavra que vai ser semeada em nossos corações. Bom, o Senhor quer falar contigo a respeito de paciência. Por quê? Por que nós precisamos ter paciência? Para cada vez mais ter a certeza e confiar, esperar e ver que Deus está no controle de tudo. Amém? A partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor, o reconheceu como seu Senhor e Salvador, Ele está no controle. Mesmo você, às vezes, não enxergando o que Ele está fazendo, mas Ele está no controle. Creia, confia, tenha fé, espera, porque você vai ver Deus agir poderosamente na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler do 16 ao 25. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 16. Você que já achou que é bom de Bíblia, vamos ler. Diz assim a palavra: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Diga glória a Deus. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, porque cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja para edificar a fé, fortalecer a fé, justificar pela fé, fazer pela fé milagres acontecerem em vidas preciosas que está agora lendo essa palavra, que tem orado, que tem crido, que tem perseverado, que tem andado contigo em espírito e em verdade, para ver tudo aquilo que Deus prometeu se cumprir na vida de cada um de nós. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em virtude disso, nós vamos falar de fé. Fé.
fé é uma coisa que não pode ser abalada. Aquilo que nós recebemos de Deus que não pode ser abalado. Eu hoje vivo pela fé. Você hoje vive pela fé. Você não está vendo o que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo, está trabalhando. E até quando nós dormimos, Deus trabalha a nosso favor. Amém? Bom, em Provérbios 13:12 diz assim, diz que a esperança que se adia, aquilo que você espera, que é adiado, 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 não chega, não chega, não chega, adoece o coração. Uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. Nossa paciência é curta. Diga misericórdia, Senhor. Queremos que tudo aconteça ao nosso modo e no tempo que nós precisamos, queremos que aconteça. Mas Deus faz na hora certa, em que nós não imaginamos ou pensamos, mas Ele faz na hora certa. Amém? Não temos paciência para esperar. Esperar um dia, um mês, um ano, por uma eternidade. Mas para nós parece uma eternidade. Parece uma eternidade a espera. Muitos se desesperam antes de esperar, já ficam ansiosos, impacientes, só em pensar que vai ter que esperar alguma coisa acontecer, aquilo que vai fazer, aquilo que está para chegar, aquilo que quer viver. Muitos se desesperam antes de começar a esperar. Bom, mas Deus está falando com cada um de nós. E o título dessa mensagem é Espera, tenha paciência. Deus está no controle. Diga para você mesmo, Deus está no controle da minha vida. Diga mais uma vez, Deus está no controle da minha vida e eu vou esperar com paciência. Você está exercitando a sua fé. Você está exercitando a espera que você vai ter para receber aquilo que Deus prometeu para você na sua palavra. Amém? Bom, isso acontece com muitas pessoas, esperar, com todos nós. Todos nós, até a criança espera 9 meses para ser. A mãe espera 9 meses para ver a criança que ela gerou dentro do ventre. E lá no livro dos Evangelhos, Mateus 23, havia um paralítico, esperou 38 anos. É o livro de João, desculpe. João tinha um paralítico, esperou 38 anos. 38 anos deitado na sua cama, esperando que alguém o curasse daquele mal, daquilo que estava acontecendo na sua vida. Então, esse paralítico estava ali todo dia, esperando, porque ali naquele tanque de Betesda havia um anjo que descia, volta e meia, uma hora de repente, e quando ele sacudia, balançava, agitava a água, quem entrasse pela primeira vez ali era curado. E isso acontecia muitas vezes. E como aquele paralítico não tinha como se locomover, porque tinham muitos ali esperando para serem curados, aquele paralítico nunca era curado. E por isso ele ficou 38 anos ali deitado, ali esperando a hora que ele seria curado. Imagine você, 38 anos para ser curado. Quem conseguiria, em sã consciência, como nós hoje, nos nossos tempos de imediatismo, aquilo que nós queremos ver acontecer, né? Então, Jesus foi levado do Espírito pelo deserto. Jesus sempre chega na hora certa.
ele sempre passa por uma situação e vê ali um homem. Jesus vê o homem sentado, deitado, há 38 anos. 38 anos. Imagine só, 38 anos. Imagine você esperar uma bênção, uma cura, um casamento, uma bênção financeira, 38 anos. É muito, né? Mas Deus sabe muito bem o que nós temos que fazer primeiro, acontecer, nos preparar, nos capacitar para ver a nossa bênção chegar. A nossa bênção que Ele preparou, que Ele prometeu. Quando Ele promete, Ele cumpre. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E aquilo ali acontecia porque Ele sabia que Ele seria curado, porque Ele tinha fé. Aquele homem que estava deitado há 38 anos, ele tinha fé. Uma fé inabalável. Uma fé que ia transformar a vida dele. E não foi diferente. Aquele homem, ele esperou, até que um dia Jesus chegou ali. Ele deveria estar orando, ou com uma fé inabalável. Por isso ele não arredou o pé, não saiu dali. Primeiro que não tinha condições. E terceiro, segundo, é que ele sabia que Jesus ia atendê-lo. Terceiro, ele recebeu a cura dele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Está lá em número 23. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não aconteceria. Falaria e não se cumpriria. Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Aqueles que esperam contra a esperança. Quer dizer, aquele que espera que aparentemente não existe nenhuma condição de acontecer. Nenhuma. Mas aqueles que esperam contra a esperança, ou seja, aquilo que parece impossível. Parece. Mas nós servimos a um Deus do impossível. O exemplo é Abraão, que nós lemos aqui agora. Abraão esperou contra a esperança. Deus é soberano e livre. Ele não age de acordo com as pressões. Ou seja, não adianta botar Deus na parede. Não adianta questionar Deus. Não adianta ficar o tempo todo, Deus, por que você não me deu isso ainda? Por que não aconteceu ainda? Calma. Deus está no controle. Paciência. Deus está no controle. Diga glória a Deus. Ninguém pode colocar Deus na parede. Ninguém pode dizer, eu ordeno que Deus faça isso na minha vida. Eu decreto que Deus faça isso na minha vida. Imperativo. Eu proíbo. Não é assim. Ele é soberano. Deus é soberano. Ana, a mãe de Samuel, aprendeu também. Aprendeu a esperar. Foi humilhada, chacoteada pela sua rival, que humilhava ela sempre quando ia ao templo adorar com seu esposo e a concubina, menina, humilhada. Mas ela esperou com fé. Confiou que ia acontecer. E aconteceu. Era estéril e começou, depois de tanta fé, perseverar na fé, esperar no Senhor, confiar no Senhor, naquilo que Ele prometeu.
E se cumpriu, diga glória a Deus. Se cumpriu. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na nossa vida. Deus age e ninguém pode impedir a sua mão de agir. Ana esperou, 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 confiou, confiou, perseverou. Creu que ela seria mãe e ela gerou. Gerou um homem importante na Bíblia, Samuel, um profeta, um homem de Deus. Deus age muitas das vezes de forma artesanal. Aqui é uma coisa impressionante quando nós paramos para observar e analisar como Deus age, como Deus faz. O artesão, o artesanal, quer dizer de uma forma muito especial, caprichada, elaborada, aprimorada. Deus age como um artesão na sua bênção, na minha bênção. Ele não dá de qualquer jeito, não. Toma! Não. Muitas das vezes, a maioria das vezes, quando está demorando, é porque ele está caprichando, melhorando a sua bênção. E por isso que a palavra de Deus diz, Deus nos dá muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele melhora a bênção que você pediu. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe muito bem aquilo que você precisa. Bom, só pode ter esperança quem não se desespera. Eu não vou me desesperar. Aquele que creu, que crer, um Deus impossível, nunca será desapontado, nem será abalado. Bom, é importante entender que não adianta ficar abalado, não adianta ficar desesperado. A sua bênção vai chegar. A sua resposta de oração vai chegar. Mas creia, meu irmão, é Deus que vai te dar no tempo certo. É Deus que prometeu e vai cumprir na hora certa. Fica glória a Deus. Glória a Deus. Abraão começou a peregrinar e a ouvir a palavra de Deus aos 75 anos. Ou seja, Abraão se converteu aos 75 anos. Porque ele vivia numa terra onde serviam muitos deuses. Tinham muitos deuses. Aí Deus chamou ele para uma conversa. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela. Vem caminhar comigo. Aos 75 anos, está lá em Gênesis 12, 4. E Abraão pensava que já estava pendurando a chuteira. Pensava que já estava, muitos de nós pensamos, de acordo com o que já vivemos, e já está na hora de dar uma parada, se aposentar, dar um boi na sombra, esticar uma rede. Agora daqui não sai, vou só curtir, vou ficar à sombra. No reino de Deus não tem aposentadoria. Meu irmão, no reino de Deus não tem aposentadoria, não. Não tem aposentadoria. Ele estava se convertendo aos 75 anos. Estava começando tudo de novo. Começar de novo não é mole, não. Mas tudo que é novo é bom. Tudo que é novo, todo começo, recomeço, é algo que vai te dar mais motivação, vai te dar mais força, mais visão, vai te fazer sonhar mais, conquistar mais. Mas, mesmo aos 75 anos,
Abraão estava em pleno vigor, fazendo planos arrojados, caminhadas com grandes desafios com Deus. Começou com 75 anos. Imagine, nós, aos 75 anos, desse tempo acelerado que estamos vivendo, nesse tempo do imediatismo, onde nós queremos tudo numa velocidade, então agora com uma era tecnológica, como nós estamos cada vez mais querendo tudo mais rápido, mais com pressa. Mas Deus não tem pressa, não. Deus trabalha de uma forma muito especial. Bom, o livro de Joel fala, em 2:28, que quando o Espírito Santo seria derramado, até os velhos, os idosos sonharão. Abraão constituiu pai de muitas nações, sem ter um descendente. Foi constituído pai de muitas nações sem ter um filho. Mas como que eu vou ser pai de muitas nações se eu não tenho nenhum filho? Não tem nenhum descendente? Porque ele não podia ser pai de muitas nações. Teria que ser na sua linhagem, na sua descendência, da sua linhagem. Mas ele confiou, ele esperou, ele creu. Mas ele não tinha filhos. Ele entendeu que tinha que enfrentar 4 problemas principais para que aquela promessa de Deus se cumprisse. 4 problemas que ele tinha que enfrentar, cruciais. Será que você tem algum problema que você tem que enfrentar e vencer e crer para ver a sua bênção acontecer? A sua idade era avançada, primeiro. Segundo, a esterilidade de sua mulher, Sara, é outro obstáculo. Terceiro, desde que Deus havia prometido, havia passado já 11 anos e não acontecia nada. Não acontecia nada. O filho da promessa, o filho que Abraão precisava para que a descendência dele continuasse e se cumprisse a palavra de Deus, seria pai de muitas nações, não aconteceu. 11 anos. 11 anos de espera. 11 anos de espera. Há quanto tempo você está esperando seu esposo ou a sua esposa se converter? Há quanto tempo você está esperando que o seu filho se converta? Há quanto tempo você está esperando para que as suas orações que são feitas sobre o seu filho, a sua filha, largue o vício, saia e largue a idolatria, volte para os caminhos ou ande nos caminhos de Deus? Quanto tempo? A espera parece uma eternidade, mas Deus está no controle. Mas Deus está no controle. Talvez sua angústia é a mesma de Sara. Você está esperando há anos a conversão de um ente querido, um pai. Também que você quer ver ele salvo. Sua mãe, que ainda não se converteu, ainda está em outra, servindo outros deuses. Você está ali esperando. Sara tinha esse problema. Como é que ela ia gerar um filho sendo estéril? O Deus que nós servimos é um Deus do impossível. Deus está no controle. Deus estava no controle quando ele fez aquela promessa para Abraão. Vem comigo, Abraão. Ele será pai de muitas nações. O filho da promessa era adiado.
aquilo que se adia a cada dia, a cada mês, a cada fluxo de sangue que acontecia na vida de Sara, era mais uma desilusão, mês após mês, mês após mês, mês após mês. E assim foi durante 11 anos. Eles pensavam que seria aquela hora, aquele mês ou aquele ano, vinha o fluxo de sangue. Período em que a mulher tinha o seu período menstrual. E aí, mais uma desilusão. Que Deus é esse? Desespero começou a bater. Somos humanos, né? Que Deus é esse que promete e não cumpre? Quem está passando por esse problema? Que Deus é esse que estou esperando e nada acontece, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada acontecer daquilo que Deus prometeu para mim. Mas tenha uma noção, um entendimento. Deus nunca falha. Deus nunca se atrasa, nem chega adiantado. O que Ele fala, Ele cumpre. Diga glória a Deus. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Mas antes disso, depois de 11 anos, Sara não aguentou mais esperar. Meteu os pés pelas mãos. Não faça isso, meu irmão. Não se apresse em fazer aquilo que é Deus que vai fazer. Filho da promessa. Entrou na família Ismael, de uma forma do homem agir que não é a forma que Deus tinha prometido. Não era a promessa que Deus tinha liberado sobre a vida de Abraão. Porque Deus está no controle, meu irmão. Não passe à frente de Deus, não. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Abraão tinha 100 anos. Ele começou, recebeu a promessa aos 75. Passaram-se 25 anos até que nascesse a promessa tão esperada por Abraão e Sara, que era ter um filho, descendência deles mesmos. O corpo de Abraão já estava amortecido. Sara já havia passado o tempo de ser mãe. Não tinha mais, estava seca. Sara ainda era estéril. Misericórdia. O bom senso dizia, é impossível. Todos falavam ao redor, que conhecia Abraão e Sara, todos falavam, olha, tem mais jeito não. Tem mais jeito não. Agora acabou mesmo. Nem fluxo de sangue tem mais. Passou. Passou o tempo. Para nós. Mas para Deus não tinha passado, não. Não passou, não. Abraão esperou 25 anos. Será que nós temos condições de esperar uma promessa de Deus? O tempo que Abraão esperou 25 anos. Será que nós não teríamos sepultado essa promessa no túmulo do desespero? Boa pergunta, né? Abraão acreditava que a promessa de Deus não pode falhar. Ele continuava firme. Romanos 4, 20 a 21 diz, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Irmão, todos nós temos uma situação que está demorando, que parece um século
Parece um século. Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. E agora? Entenda isso. Deus não pode mentir. Deus não se engana. Ele não fraqueja. Quando Ele fala, Ele cumpre. Diga glória a Deus. Quando Deus fala, Ele cumpre. Diga glória a Deus. Na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, no seu trabalho, aquela promoção, a sua vida financeira, na sua cura, na sua saúde. Quando Ele fala, Ele cumpre. Diga glória a Deus. Quando Ele ordena, os céus e a terra trabalham para cumprir a palavra de Deus. Quando Deus ordena, os céus e a terra trabalham para fazer cumprir a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Do nascimento até a entrega de Isaac passaram 14 anos. Ao todo, 39 anos, o dia da promessa do filho até o dia em que Deus pede de volta Isaac. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Na cabeça de quem dá para encaixar um negócio desse? 25 anos para que o filho nascesse. Aí passaram-se mais 14 anos. Daqui a pouco Deus falou: Abraão, eu quero o seu filho como sacrifício a mim, para que você me mostre que você me ama, me adora e vai me servir, mesmo entregando o seu filho de volta para mim. Duro! Que prova! Você já passou por uma prova dura assim? Já fica pirado, né? Que Deus é esse? Me demora 25 para me dar um filho, agora, depois de 14 anos que eu já está crescidinho, já está caminhando comigo, agora ele pede de volta o meu filho para o sacrifício. Que loucura, Deus, não posso com isso não. Abraão não falou isso. Abraão foi e levou o filho para o sacrifício. O que você ouviu de Deus como um sacrifício a Ele, para que você possa demonstrar o seu amor a Deus, sua fidelidade a Deus. Que sacrifício Deus te pediu? Hoje nosso sacrifício é sacrifício vivo, né? Diz a palavra. Sacrifício vivo de adoração.